encontra-se cumprindo pena e nós precisávamos mesmo realizar o júri. O doutor tem conduzido de uma forma bem espontânea, bem agradável o júri, agradeço. Agradeço a excelentíssima promotora, a doutora Amanda já me atendeu várias vezes por WhatsApp, sempre esteve à disposição, sempre discutiu problemas que a gente encontra aqui na sociedade de Jaguapitã, residente aqui no nosso município, então agradeço a doutora. Quero agradecer também a todos os serventuários da Justiça, que têm sido sempre muito solícitos. Eles nos mandam mensagens pelo WhatsApp, informam das audiências, encaminham denúncia. Então, a gente atua em várias comarcas e tem comarcas por aí que o processo anda muito devagar até pelo funcionamento das secretarias, e aqui na nossa comarca funciona muito bem, então eu deixo meu agradecimento. Eu quero agradecer a nossa equipe ali da advocacia, o meu irmão que vai fazer também a defesa da tese de defesa, doutora Gabriele, que pontuou todo o processo, assistiu todos os vídeos, fez todas as anotações, o Gustavo, que é nosso funcionário, está lá no final do curso de Direito, esteve sempre entusiasmado desde o momento que ele soube que iria ter um júri, ele falou, eu quero participar, está aqui com a gente. Então, agradeço a todos. Eu quero agradecer, ao Sanderson e fazer já uma ressalva para vocês. Nós tivemos o contato com esse processo há 14 dias. Até 14 dias atrás, o Sanderson tinha uma outra defesa. Na verdade, o Sanderson passou por dois outros advogados ao longo do processo. Então, o que a gente traz hoje é o que a gente conseguiu entender e compreender do processo. Diferente do que a doutora Amanda disse, que ela não se convenceu, a gente, ao terminar de ler esse processo, a gente se convenceu de bastante coisa. E com o Sanderson, propriamente dito, a gente conversou há uma semana, na sexta-feira passada. Então, até a sexta-feira passada, nós nem nos conhecíamos, nem tínhamos conversado. Então, eu agradeço a família do Sanderson, a pessoa do Sanderson, por ter essa confiança, porque eu sei como é difícil trocar ao longo do processo, em cima do prazo do júri, trocar a defesa. E no início da conversa, eu senti que ele estava bem assustado, Mas, no final, acredito que nós nos entendemos e ele está dando esse voto de confiança hoje para a defesa. E, não menos importante, na verdade, muito importante, a vossas senhorias, a vossas excelências. Como a promotora disse, vocês deixaram os afazeres de vocês, muitas vezes não tem um substituto que vai fazer essa atividade, vocês vão acumular com a atividade de amanhã ou da semana que vem, e vocês estão aqui hoje dando esse tempo e, na verdade, vocês vão ter a maior incumbência de hoje, que é dar esse veredito, essa decisão de vocês sobre o processo do Sanderson, que não deixa de ser sobre a vida do Sanderson. Então, eu agradeço o tempo de vocês. Iniciando, então, com a nossa tese defensiva, eu fiz até aqui um desenho, não sou muito bom de desenho, mas imagina que isso aqui é um novelo de lã, e está cheio de nós. Dentro dessa manhã, desse período que nós tivemos aqui juntos, nós ouvimos várias pessoas e a gente tem que saber o que aconteceu, não no dia 25 de agosto de 2018, mas o que veio acontecendo ao longo da vida do Sanderson enquanto casado com a Emiline. Então, o que aconteceu com ele e o que aconteceu com ela e o que aconteceu com essa terceira pessoa, que é o Carlos. O que aconteceu ao longo desse tempo. Então, o que nós ouvimos falar, todas as testemunhas aqui falarem, e o próprio testemunho do Sanderson, que mostra que ele trabalhou o tempo todo. Ele não é uma pessoa inclinada para o crime. Ele não cometeu nenhum crime ao longo de todo esse tempo que ele trabalhou
ele tem registros de trabalho desde os 16 anos. Teve uma gravidez ali ainda com seus 18 anos, assumiu uma família e continuou trabalhando. Uma outra pessoa que até então era desconhecida pelo Sanderson, que é o Carlos, que ele chama até aqui de Carlinhos ao longo do processo, surgiu na vida do casal, surgiu na vida do Sanderson. E o que o Sanderson demonstrou aqui na fala dele? O que todas as testemunhas vieram demonstrar aqui na fala deles? Era que Sanderson descobriu que tinha uma gravidez, que ia vir uma filha, e ele se voltou para isso. No momento que começa a ter esses atritos com Carlos, ele começa a ter desarranjos na vida dele. Eu confesso para vocês que eu tenho uma paciência de Jó. Quem me conhece um pouquinho vai saber assim, quando a doutora Amanda, a promotora, vem e fala assim, a pessoa não pode estar sob violenta emoção depois de 10 minutos, como ele saiu, buscou a arma e voltou. Mas cada pessoa tem um limite para essa emoção, para esse sentimento que toma a pessoa. Eu confesso que o meu limite é muito grande, mas nós vamos conhecer o limite do Sanderson, que começa lá quando ele vem falar sobre esse contato que ele teve lá na rodoviária de Jaguapitã. Ele estava passando por lá. Infelizmente, como a gente vem falar que a gente assumiu o processo no meio, ninguém arrolou o tio dele, que podia falar que viu o Carlos mostrar a arma para ele. Então, o que a gente tem no processo é quem está aqui. O Carlos pôde falar como foi. E nesse primeiro caso, no primeiro contato que ele tem com o Carlos, o que Carlos fala para ele? Você devia fazer um exame de DNA. Será que essa filha é sua? Dentro do terminal rodoviário. O tio dele viu, mas o tio dele não pôde estar aqui, porque não foi arrolado no tempo certo como testemunha. Se eu fosse advogado do Sanderson, eu teria arrolado ele, mesmo como informante, sendo parente, eu teria arrolado para vocês ouvirem de uma boca de uma terceira pessoa. Mas isso não quer dizer que é uma mentira. Carlos viu essa arma, e desde esse tempo, quando a promotora também diz assim, o Sanderson tinha uma arma há muito tempo. Ele não comprou lá na hora que ele falou, eu estou sob forte emoção, ele saiu procurando uma pessoa para comprar a arma. Ele já tinha guardado para a própria segurança. Quando a promotora fala também que ele devia passar por o devido processo de aquisição de uma arma, ele nunca ia passar, porque a pessoa tem que ter 25 anos de idade para adquirir uma arma. Vocês ouviram da boca do Sanderson que ele era um bicho do mato, como ele falou aqui. Ele era da fazenda e não sabia como se defender. Então, o que o Sanderson pensou? Vou adquirir uma arma. E com certeza, sem passar por treinamento, porque ele não podia, essa arma não era legalizada. Ele não se sentiu, não sentiu garantia do Estado quando ele chegava às 3 horas da manhã da pega de frango, quando ele chegava às 4 horas da manhã, quando ele trabalhava na usina, ele não se sentia protegido pelo Estado. Ele não achava que o Estado ia impedir que a pessoa o matasse. E quantas vezes a gente conhece caso aqui, na maioria das vezes de feminicídio, que tem 3, 4, 5 boletins de ocorrência e o marido mata a mulher, mesmo que ela não está na casa dele. Ele escolhe o momento mais ermo, o momento que não tem como ninguém ver, e ele comete o crime. Então, sobre essa emoção que o Carlos passou nesse primeiro contato que ele teve, lá dentro da rodoviária, aqui de Jaguapitã, quando ele vê uma arma. Porque a gente aqui só contou para vocês como o primeiro fato esse, mas o Sanderson já vinha, sabendo que ele passava em frente da casa, mas até esse momento ele não tinha visto a materialidade, ele não via assim, como que o Carlos ia matá-lo. No momento que ele vê a arma dentro da rodoviária, ele começa a saber assim, ele tem um meio para me matar. Ele está falando que a minha filha pode não ser minha, é um problema isso. Talvez seja isso que a promotora entende como uma rixa antiga, porque eu não entendi qual é essa rixa antiga.
O que a gente traz é essa violenta emoção de tantas vezes que o Carlos ameaçou Sanderson. Então, eu apresento aqui para vocês uma bateria. Igual quando vocês carregam uma bateria do celular, ela tem pontos. Então, eu vou colocar aqui que essa bateria é a paciência do Sanderson. Então, o primeiro ponto da paciência de Sanderson não aconteceu, ele não perdeu essa paciência, perdeu a cabeça lá no dia 25 de agosto. O Sanderson começou a perder a paciência dele aqui, no dia que ele viu a arma na mão de Carlos e que Carlos falou que a filha não podia ser dele. Que a filha podia ser de Carlos, não de Sanderson. E viu essa arma. Então, aqui, a paciência de Sanderson, essa explosão que vai acontecer anos depois, começa nesse ponto, dentro da rodoviária de Jaguapitã, ao ver essa arma. Sanderson, então, continua a sua vida, e várias vezes eu perguntei para as testemunhas por que a Fazenda Nova Maragogipe. A promotora falou para vocês que ele foi deixar o carro lá. Nós falamos para vocês que a Fazenda Nova Maragogipe tinha festas. A nossa comunidade sabe que essas festas acontecem lá. Por que Carlos frequentava? Por que Carlos foi nessa festa lá na Fazenda Nova Maragogipe? Porque a família já era daquela localidade, o avô trabalhou a vida toda naquela localidade, eles tinham amigos naquela localidade, e Sanderson, já com a sua filha pequena, vai para essa festa. Nessa festa nós ouvimos aqui de Sanderson, e a gente tem que pensar assim, se a Emiline quisesse mentir, a promotora então traz para vocês o quê? Que a Emiline tem interesse que o Sanderson saia, que o Sanderson trabalhe e dê mais coisas para a filha dele, que o Sanderson possa ajudar a cuidar. Mas se a Emiline quisesse chegar aqui e mentir para vocês, ela não teria que ser confrontada com os fatos como eu tive que fazer com ela. Vocês viram, ela não veio aqui e falou tudo que ela sabia. Teve que ir tirando dela. Eu nunca tinha falado com ela. Eu só via o testemunho dela dentro do processo, que ela falou muito pouco. Mas, daí aqui, com muito custo, ela falou. Mas se ela quisesse mentir, ela tinha chegado aqui e contado 20 histórias. Se fosse tudo invenção que a gente trouxe para vocês, teria histórias muito maiores. O Carlos podia ter rolado no chão, o Carlos podia ter dado vários tiros e nunca acertou. Ninguém trouxe nenhuma história fantasiosa aqui. Nós trouxemos histórias que as testemunhas puderam falar. Que a Emiline pôde confirmar para vocês. Que o Sanderson pôde confirmar. Ninguém aqui inventou história nenhuma. Então, qual seria essa rixa? A rixa que existia era de sempre ser confrontado. Quando a acusação fala que Sanderson é o maior coitado, porque ele sempre é vítima, ele começou a ser vítima há muito tempo. Ele vestiu a roupa de vítima e seguiu em frente. Tanto que chega nesse segundo nível de paciência do Sanderson, quando ele vai até essa festa na Fazenda Nova Maragogipe. E quem que tem que ir embora da festa? É o Carlos? Não, porque o Sanderson era aquele do deixa disso. E vocês ouviram alguma vez que o Sanderson deu um soco na cara do Carlos? Ou que o Sanderson atirou algo no Carlos? O Sanderson teve um erro, que foi não contar para as pessoas. Esse é o que eu vejo. Ele podia ter contado para a Emiline. A gente vai perguntando para a Emiline, como que você não sabia disso? E ele teve todas essas passagens e você não chega espontaneamente e conta, que a gente tem que ficar tirando essa informação de você. Ela não conseguia saber porque o Sanderson, pelo jeito, não é uma pessoa que fala pelos cotovelos, lá dentro da casa dele, ou para os amigos dele. Na hora que acontece o fato lá em 2018, ele corre contar para a mãe. Por que ele não correu e contou para a mãe todos os outros fatos? Talvez, hoje nós não ouvimos a mãe dele, eu não conversei com a mãe dele, talvez ela sabia de algumas coisas e também temia pela vida do Sanderson.
Mas isso, como a promotora disse, várias coisas nós não vamos saber. Mas o que nós trouxemos aqui para vocês hoje é o que a gente pôde saber no processo, com os elementos e as pessoas que falaram no processo. Então, aqui no nosso segundo item da bateria de paciência do Sanderson, depois de ouvi-lo, ouvir as testemunhas, ouvir algumas pessoas da família, e eu conversei com outras pessoas, né? Essa situação seria segundo item da paciência, quando ele tem que deixar a festa, e eu não, quem ainda fica, deixa disso é a própria mãe. E quem que se retira da festa? É o Sanders. Então, como segundo item. Como eu fiz as perguntas para o Sanderson, o que ele diz? Que ele se sentiu, ele não só por problema com Carlos, mas como ele estava com problemas financeiros, ele acaba indo para onde está perto da família. Mas o Carlos também atrapalhou ele, e ele deixou uma cidade com muito mais recursos que a Jaguapitã, e vai morar em Nossa Senhora das Graças. O que ele faz quando ele decide fazer isso? É não ter o convívio, o contato com o Carlos. Então eu mudo daqui de Jaguapitã, eu vou a dezenas de quilômetros daqui, e lá eu vou poder viver a minha vida com a minha família. Ele vai embora com a esposa, com a filha, lá já tem a avó dele, tem conhecidos, e Carlos passa a viver lá em Nossa Senhora das Graças, deixando para cá o que ele entendia ser o problema. A gente tem que ver que o problema sempre perseguiu ele, e eu vou dar o nome do problema, é Carlos. Então, eu vou colocar aqui como terceiro item da bateria da paciência de Carlos, essa do Sanderson, desculpa, a mudança dele de Jaguapitã para Nossa Senhora das Graças. Porque, pelo menos no subconsciente dele, ele sabia que ele estava deixando um grande problema para trás, porque lá Carlos não iria chegar. Mas, como era uma cidade de baixas condições de trabalho, e Sanderson, então, começa a trabalhar na Jaguafrangos. Que azar, não é? Porque ele já tinha decidido ficar longe. Quem sabe se ele tivesse? Porque quando ele foi para lá, se vocês lembram o que ele disse, ele foi trabalhar na usina Alto Alegre. E ele trabalhou por um tempo lá. Quando ele não teve mais a oportunidade de emprego, porque a gente sabe que usina tem períodos de colheitas, os períodos cíclicos da usina, ele ficou sem emprego. E onde ele foi arrumar um emprego? Na Jaguafrangos. Então ele pega um ônibus, gasta 1h30, 2 horas às vezes para chegar em Jaguapitã, para trabalhar aqui, para sustentar quem? A família. Então todo o tempo, não era brincadeira que as pessoas vieram aqui falar que Sanderson visava a família, que ele visava a filha, que ele visava a companheira. Ele fez isso o tempo todo, ele pegava esse ônibus e vinha e trabalhava. O próprio colega de ônibus disse que as pessoas que eram líderes, que eram encarregadas da empresa, gostavam dele, porque ele era trabalhador. Então ele veio aqui só buscar serviço. Aí eu vou pedir para passar um pouquinho a fala sobre do Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius, como a promotora disse, não está aqui hoje porque sofreu um acidente. Mas o Marcos Vinícius poderia contar muito mais para a gente do que talvez ele contou em audiência. Mas o que a gente tem aqui hoje é o que ele disse em audiência. Então eu queria que passasse o vídeo que ele fala sobre ameaças. Que ele vai contar para vocês as ameaças que Sanderson sofreu. Sabe sobre o Sanderson? Que eu sei, o Carlos Henrique já passou com faca, né? Até esperou ele na frente do serviço dele na Java Franca, então, atirar nele. Uma vez ele chegou, quando eu mudei na frente da casa dele, ele falou isso. O Carlos tinha ameaçado ele? É. Sabe por quê, não? Não. Qual que era? Não, ele não falava nada, ele falou que tinha medo do Carlos.
de perder a filha dele, que eu ainda tinha. Mas nesse dia que aconteceu esse fato aqui, o Carlos e ele nem chegaram a conversar. Vocês chegaram a conversar antes de eu chegar, doutor. Antes de eu chegar no hall, no tempo que eu tava junto com ele, o Carlos só provocou ele, deu risada na cara dele. Assim. Ele ficou com medo e agradeceu o copão nessa hora. Por que razão que até agora você contou essa história aí? Certo? Por medo. Medo de quem? Medo de porque evitava a gente ser preso, tava junto. E antes de chegar no prédio, isso é coisa que não. Quando você foi para a Bahia, você sabia que tinha. Não, fui pra Bahia, né? Bahia tranquilo. Foi fazer o que lá? Trabalhei não. Ficou quanto tempo lá? 22 dias mesmo. E o que mais você sabe dessa história? Não sei, é só isso. Isso é muito pra mim que uma vez foi igual quando eu andei na frente lá, eu tinha ameaçado. Eu tinha medo do rapaz. Não é muito fácil de ouvir, né? Mas ele fala que ele ameaçou na frente da Jaguafrangos. O Sanderson trabalhou lá mais de 2 anos. O Sanderson disse aqui que ele tinha uma boa qualificação já na empresa. Ele já ganhava mais. E a pessoa não quer sair quando ele já está tendo reconhecimento da empresa. Só que o próprio Sanderson fala aqui para vocês hoje que ele perdeu a vontade, porque ele era ameaçado na saída da empresa, que era só atravessar a rodovia que tem ali, já chegava na frente da casa de Carlos. Então, eu considero, e peço para vocês acompanharem o raciocínio, que esse seria o nosso quarto ponto, onde a paciência de Sanderson vai caminhando para o seu limite. Então, Sanderson deixa de trabalhar na Jaguafrangos porque ele era ameaçado na saída da empresa. E o que isso leva a Sanderson chegar no ponto final? Porque todas as vezes quem recuou foi o Sanderson. Vocês viram alguém aqui falar que o Carlos recuou? Vocês ouviram o que aconteceu no dia dos fatos? Quem chegou primeiro em cada uma das lanchonetes? Quem que teve que sair da lanchonete? Foi o Carlos? Não foi o Carlos, foi o Sanderson. Porque o Sanderson, mais uma vez, teria que recuar. Ele recua quando ele escuta falando que a filha pode não ser dele e vê uma arma, vai embora. Ele recua quando vai para uma festa, no lugar que ele sempre se sentiu acolhido, ele tem que ir embora. Ele recua da cidade onde ele morava, que tinha mais recursos, vai embora para uma cidade com menos recursos. Enquanto ele aqui trabalhando na Jaguafrangos, a gente tem que lembrar de outro ponto, que é a ida a Santa Fé. Ele escolhe, ele elege uma cidade para sair com seu amigo. Ele não saiu na galera, ele não saiu para fazer bagunça, ele saiu em 2 casais, ele e a esposa, o amigo e a esposa. Quem conhece, quando eu perguntei quanto tempo demora, que por mais que uma testemunha disse que dava uns 18 quilômetros, é uma péssima estrada. Ele escolhe pegar essa estrada de noite para levar a esposa para ter um momento de lazer. E sabe que o trabalhador brasileiro, às vezes, o único lazer é sair e comer alguma coisinha no fim de semana. Ele não tem outros vários tipos, momentos de lazer. Ele chega nesse ponto de pegar o carro, o amigo dele, o amigo dirigindo, se deslocar para outra cidade, eleger um lugar para ficar, e naquele lugar, depois de fazer o pedido, não ter recebido o pedido na mesa, encontrar Carlos lá. A gente sabe que o caminho, quem quer sair para outro lugar, vai para Londrina, vai para Rolândia ou vai para Astorga, Maringá. Ninguém vai para Santa Fé.
Ninguém sai daqui de Jaguapitã para ir para Santa Fé, para ir numa lanchonete. Qual a informação que o Carlos tinha? O Carlos perseguiu o Sanderson? A gente não vai saber. Mas o que a gente sabe é que naquele dia, com outras dezenas de lanchonetes na cidade de Santa Fé, o Sanderson encontra o Carlos, ou melhor, o Carlos encontra o Sanderson, porque o Sanderson já estava lá. Então, não é uma narrativa que a defesa está criando aqui. A defesa traz todos esses eventos dentro de anos, né? Quando a filha está recém-nascida, quando o tempo vai passando, ele vai para outra cidade, ele muda, ele troca de emprego, mas o Carlos está sempre lá. E dentro dessa lanchonete, ele faz questão de esbarrar. Às vezes, o que a gente tem que pensar é que pequenas coisas repetidas várias vezes se tornam uma grande coisa. Tem pessoas que têm problemas bem pequenos, mas são muitos pequenos problemas, e daí ele tem um problemão. Então é isso que aconteceu na vida do Carlos. Nesse dia, ele abandona a lanchonete que ele está com a família, com a esposa, com o amigo, e vai embora levando o lanche para ele comer no carro na casa dele. Ele não pôde desfrutar de um momento de lazer. Isso leva lá a bateria do Sanderson a que nível? Que nível de paciência que a gente espera do Sanderson? E daí a gente volta lá no que a acusação fala. Eu já recebi várias ameaças por telefone no escritório. Tem ameaças que é por causa de uma ação trabalhista, mas a pessoa liga e ameaça. Eu não acho que a ameaça que eu recebo é tão diferente da do Sanderson, mas eu entendo a diferença da minha conduta e a conduta do Sanderson. Do menino que saiu lá da fazenda, do menino que viu tudo isso acontecer, que viu uma arma, ninguém me mostrou uma arma, e falou assim, você faz isso ou eu te mato, porque às vezes a gente é compelido a fazer uma coisa que a gente não quer, com medo. Eu não sei, porque eu não passei por isso. Eu acredito também que um juiz, uma promotora, receba denúncias, agressões, ameaças. Mas eu acredito que uma ameaça de uma pessoa que verifica e vive no meio de pessoas que são do crime é diferente, dentro do cotidiano. Eu não tenho cotidiano com a pessoa do crime, por mais que defenda algumas pessoas que cometeram ilícito. Mas eu não sei como é passar por isso. O Sanderson sabe. Então, o Sanderson errou, e a gente tem que lembrar que o que o Sanderson vai pagar aqui hoje nada tem a ver com o erro do promotor anterior. Se o promotor anterior não colocou que ele tinha uma posse ilegal de arma, não colocou, vocês não vão levar isso em consideração. Vocês vão levar em consideração o que o Sanderson está respondendo aqui hoje, que é pelo homicídio. E a gente tem que levar em consideração o contexto de realidade de vida do Sanderson, que era esse, que ele mostrou aqui, que as testemunhas mostraram aqui, de uma pessoa trabalhadora, mas que vivia sob ameaça. As ameaças seguintes são consequências. No momento que toda vez ele passava por uma ameaça com o Carlos, ele foi ameaçado, foi uma consequência de todas essas ameaças, que culminou quando ele enche essa bateria, está sob violenta emoção. A acusação fala que sob violenta emoção ele não era capaz, ele treme a mão. A gente sabe que sob violenta emoção a mãe que não sabe nadar aprende e salva o filho que está afogando. Sob violenta emoção a pessoa que não sabe dirigir entra num carro em movimento e dá um jeito, porque ele entra para salvar. Sob violenta emoção a gente não sabe como a gente age. Então, no momento que a gente fala sobre violenta emoção, é que a pessoa está fora do estado normal. Então, eu posso ficar tremendo na hora de dar um tiro. Isso é a minha pessoa, por mais que eu esteja sob violenta emoção. Mas outra pessoa que nunca tirou pode ficar com o pulso firme e conseguir dar os tiros. Então, a gente encaminha um pouquinho. Quando eu falo aqui que a gente tinha esse novelo, é para elucidar como que o Sanderson chega lá no dia 25 de agosto.
Então a gente vai relembrar como que o Sanderson chegou lá. Será que o Sanderson estava virando uma página? Ele tinha arrumado. Quando fala assim, tem controvérsias dentro do processo, é que a Gabriele, que mudou o discurso dela, a Gabriele que também mentiu e veio e fala que mentiu, ela diz que o Sanderson é um ficante. Só que eu trago informações para vocês que ela foi visitar o Sanderson depois que ele estava foragido. A ficante faria isso? Então, o que a Gabriele então vem, fala do Sanderson e acontece nesse dia? O Sanderson já está com uma outra pessoa, essa pessoa que para ele é um namoro, para ela ela é uma ficante, mas ela está virando a página. Quando ela fala assim, eu não sei de problemas passados, ela não sabe mesmo. Faz um mês que o Sanderson terminou com a Emmeline, que a Emmeline terminou com ele. Quando ele fala assim, ele não sabe se ela poderia voltar com ele, ele não sabe mesmo, era um mês. Em um mês, depois de um mês, muita coisa podia acontecer. Mas o que a gente sabe é que ele estava tentando virar a página. Ele queria esquecer esses problemas que ele teve ao longo do tempo com o Carlos. Ele tinha uma nova relação. E eu, sinceramente, não consigo ver tanta diferença se ele estava namorando ou se ele estava ficando. O que eu consigo ver é que ele estava seguindo em frente. Ele tinha uma outra pessoa. E eu consigo visualizar. Não acho que é mentira que o limite da paciência dele estourou, porque ele já está com outra pessoa. O Carlos precisava ir sentar do lado da mesa dele. O Carlos precisava ir lá e trocar de lanchonete. Eu nunca fui numa lanchonete e troquei de lanchonete para ir em outra. Só se eu tivesse um problema naquela lanchonete. Se me servisse um lanche estragado. Se acontecesse um problema naquele lugar. Senão a gente sai para ir num lugar só. Ou se a gente sai de um lugar que a gente comeu para ir num lugar que tem uma festa. Mas para trocar de lanchonete, isso não acontece. Só acontece se tem um problema. Então o Sanderson teve um problema lá. Só que em momento nenhum, na hora que ele viu a pessoa, ele saiu. Ele mesmo fala, ele já tinha pedido, já tinha chegado à torre de chopp, já tinha chegado, que não era para ele beber, que ao longo do processo a gente ouve que ele não tem vícios. Ele nem bebia, mas ele pediu para ela, o primo que chegou. Ele esperou consumir, teve um entreveiro lá dentro, junto com o Carlos, e que levou ele, depois disso, depois de ficar algum tempo lá, para ir para o outro lugar. Quando ele vai para o outro lugar, vocês acham que a gente está no mundo das coincidências impossíveis? Que a outra pessoa foi atrás dele no outro lugar por coincidência? É normal que duas pessoas troquem com poucos minutos de diferença de local e um não está perseguindo o outro. Foi isso, esse foi o ápice, quando não foi só porque o Sanderson vem e conta para a gente que o Carlos fala que tem que buscar uma arma que ele sabe que ele tem condição de ter em casa, que ele decide matar. É porque ele sabe que isso não vai ter fim. Ele sabia que não ia ter fim porque ele já estava com outra pessoa. Se fosse uma pessoa normal, em uma situação normal, o que o Carlos tinha que pensar? Que bom, eu tenho mais possibilidade de chegar na Emmeline. Ele está virando a página, ele está aí com a Gabriele, ele está com outra pessoa. Agora eu estou livre, não tenho que mexer com esse rapaz mais. Mas talvez virou uma questão de honra, a gente não vai saber. Mas ele persegue, ele vai até o outro lugar, e isso, no processo a gente vê, porque ele saiu de lá. O próprio Tiago, que estava junto com eles, saiu junto e fala que trocou de lanchonete. Então, as coincidências impossíveis acontecem também só com o Sanderson. O Sanderson enche essa paciência dele, explode a paciência, por coincidências incríveis que o Carlos vai e chega até a outra lanchonete e vai mexer com o Sanderson. Então, não foi só isso. E eu estou falando só isso, que para mim é muita coisa. Quando eu falo assim, eu vou pegar uma arma e vou matar uma pessoa. E essa pessoa sou eu. É muita coisa. Mas ele vê que isso não tem fim.
que ele não estar com a Emiline não deu um fim nisso. Que ele podendo estar com outra pessoa, o Carlos continua procurando atormentar. E o que é atormentar? Como eu disse, no processo não tem ninguém veio aqui falar em vias de fato. Se fosse para eu criar uma situação, era muito melhor falar que o Sanderson apanhou várias vezes, mas não quis ir no hospital. Seria muito melhor eu falar que ele levou vários tiros, mas nunca acertou um nele. O que acontece com o Sanderson são pequenos problemas que viram um problema grande. O deboche, ver a pessoa passando e rir dele. Ele passar na frente da casa várias vezes e ele ser atormentado pela vizinha fofoqueira que fala que aquele cara não para de passar aqui. O que será que está acontecendo? É para levantar dúvidas sobre a situação da esposa? Eu vejo que é. E tudo isso aconteceu. Então, essa paciência do Carlos teve um ápice, que foi depois. E o que a gente tem que entender é que 10 minutos para quem não está falando com ninguém, porque se ele estivesse falando com todo mundo dentro do carro, todo mundo tinha que estar aqui respondendo, porque ninguém impediu ele. Mas todo momento ele fala para mim, desde o dia que eu tive contato com o processo, que ele não contou para ninguém. E quando ele não conta para ninguém, essa raiva não cessa, porque a gente precisa de um ombro amigo, não é assim? Eu tenho um problema, eu conto para a pessoa, esse problema diminui, porque a pessoa vai tirar da nossa cabeça o que vai fazer. Mas o caso do Sanderson foi diferente, ele segurou, e essa emoção ficou contida ali. E ele mesmo falou que do tempo que ele saiu, veja como as coisas aconteceram. Ele sai do galpão, porque o cara quer fechar e o primo não tem dinheiro para pagar. Ele vai até a casa, um mora na frente e o outro atrás, e ele, sob a violenta emoção que ele tinha acabado de passar, pega a arma, que ele comprou lá para se defender. Eu não disse para vocês, mas é muito importante. Ninguém está falando aqui que ele não cometeu. Às vezes, quando a gente está falando, mostrando o que está acontecendo, eu falo assim, será que o jurado pensa, ele vai falar que não foi ele? Não é. E quando a acusação vem e fala assim que quer que ele seja condenado, que ele aprenda com o crime, é o que a defesa quer também, que ele pague somente o que ele deve. Ele cometeu um homicídio. E essa tese que nós estamos trazendo, que é o que aconteceu, é sim da violenta emoção. A acusação se antecipou em falar que não é. Mas eu queria que vocês pensassem junto como que Sanderson chega dentro desse carro, sem contar para ninguém, depois de ter acumulado todos esses rompantes de raiva que ele passou na vida, sem contar para praticamente ninguém. Que ele sai para comer com um colega de trabalho e não consegue comer. Que ele vai para uma festa e não consegue ficar. Que ele muda para uma cidade e vai em outra lanchonete e não consegue ficar. Que ele vem trabalhar na empresa, está ganhando um bom salário e não consegue ficar. Quem que recuou todo o tempo? Foi o Sanderson. E ele cansou de recuar. E ele já se preparou com muito tempo. Quando ele viu uma arma que ele achou que podia acontecer, ele já se preparou. Infelizmente, não é. Ninguém aqui está liberado para tirar a vida de ninguém. O argumento que a acusação usa, que ele vai receber um troco errado e matar a pessoa, é para levar vocês a acharem que ele tem um alto grau de periculosidade. Ele não tem. Olha o tamanho do Sanderson. Nós vamos ver o vídeo daqui a pouco e ele derruba o cara, levanta, porque ele estava sob violenta emoção. Eu não consigo fazer aquilo lá. Eu tenho 1,93 m. Eu não levanto o cara e jogo no chão. E ele, sob essa violenta emoção, chegou lá e conseguiu fazer isso. O que a acusação vem trazer aqui? Que ele não deu defesa para a vítima. Vocês conseguem imaginar, tenho certeza, 1000 formas de ele acabar com esse problema dele com a cabeça muito mais tranquila. Ele sabia, como a própria acusação disse, onde ele morava. Por que ele não foi lá 3 horas da manhã, do mesmo jeito que ele tinha medo? Ele tinha medo que acontecesse com ele e não fez isso. Ele não foi lá fazer isso. Ele fez no meio da avenida principal da cidade.
Todo mundo podia ter visto, na frente de tudo quanto é câmera. Eu não sei como que ele não foi flagrado de todo quanto é ângulo, porque dentro daquele posto de gasolina deve ter câmera. Você acha que ele escolheu esse momento como o fenomenal para ele matar a pessoa que tinha o maior problema na vida dele? Ele podia ter feito isso na calada da noite, em qualquer outro lugar que ninguém ia saber, muito menos com 2 pessoas no carro, muito menos com o Tiago andando do lado dele. Quando eu pergunto, você não pensou que tinha uma testemunha ocular? Tinha uma pessoa junto. Ele atirou só numa pessoa e saiu correndo, desesperado, entrou no carro e foi embora. Você acha que essa pessoa pensou e premeditou esse crime? Em que mundo que essa pessoa premeditou esse crime? Vocês acreditam mesmo que ele foi, mata no centro da cidade, não importa a hora, mas qual que é o índice de probabilidade de ele ter sido filmado na Avenida Paraná ou lá na última rua do Mutirão? Qual que era a probabilidade? Só uma pessoa sob violenta emoção. E essa é a tese que a gente sustenta. E eu vou só tomar um gole d'água, tá? Por favor. E quando a promotora fala assim, vocês não conseguem verificar, será que aquelas 2 pessoas que estavam no carro não conseguem verificar que ele está nervoso? Eu estou super nervoso aqui falando para vocês, porque eu estou decidindo a vida de uma pessoa. Toda essa carga está em cima da defesa. Hoje, se ele for condenado a muito mais anos do que o que a gente acredita que ele merece, é porque a defesa não fez o seu papel. Então eu estou nervoso. Parece que eu estou muito nervoso. Então muitas vezes a pessoa não transparece que está nervosa não, porque ele está focado. Ele está sob violenta emoção e está no foco de fazer aquilo. E várias vezes, e eu vou repetir, na hora que ele decidiu que ia fazer isso, não foi na hora que o carro virou. Ele decidiu na hora que ele viu que ele não ia ter paz, ele não ia ter sossego e que ele ia continuar com essa vida que ele vinha levando desde quando ele conhece a Emiline, passa um tempo e começa a ser ameaçado. Então, quando a acusação fala que a gente tem que dar um caráter pedagógico, porque é isso que a gente tem que fazer. Mas a gente não vai fazer justiça com as próprias mãos. A gente não vai trancar ele lá e jogar a chave fora, esperar que ele fique anos e anos lá. Ele tem que pagar pelo que ele cometeu. Ele já está lá 2 anos e 6 meses. E quando ele conta os dias, o que mais ele tem para fazer? Preso, num lugar que não dá emprego para ele, não dá trabalho nenhum para ele, não deixa ele frequentar uma escola, não deixa ele ler um livro, ele não tem nada para fazer lá. Isso. Eu também contaria na parede fazendo os risquinhos e eu saberia até as horas que eu estaria lá preso. Porque é a única coisa que ele tem lá para fazer. Vocês verificam que o linguajar dele já tem uma tendência para as pessoas que são presas, porque ele está aprendendo com o crime. A gente falar que ele vai sair de lá melhor, vocês acham mesmo que ele vai sair de dentro da penitenciária melhor do que ele entrou? Ele já pensou no que ele fez. Ele veio aqui e falou várias vezes que ele está arrependido, mas lá dentro ele não está tendo, assim, para falar que ele vai sair para a sociedade melhor, que era o que a penitenciária tem para fazer. Eu até passei um pouco do ponto que eu queria passar uma outra parte que o Marcos Vinícius fala, e ele vai falar do dia. Aquele primeiro vídeo ele falava das outras ameaças. Eu ia descer embora com eles. O Carlos Damasceno teve lá também? Teve. Teve lá? Teve. Ele ficou lá na comédia, ele conversou com vocês? Não ficou nada. E com o Sanders? Eu vi, né? O Carlos estava sozinho lá, estava com outra pessoa? Estava ele e o Thiago. Estavam os dois, né? Sim. Você viu o que eles estavam fazendo lá? Estava tomando cerveja. Estavam tomando cerveja. Isso. Em outra mesa. Isso. E aí estavam vocês 3 em outra mesa. Isso. Você, o Sanderson e a Daniel. Tá. Durante esse tempo que vocês ficaram lá, né, vocês foram para algum outro lugar? Fomos em casa. Fazer o quê? Fui buscar dinheiro e o Sandro foi no banheiro. Que eu sei, eu fui buscar dinheiro. Ele foi aqui ao banheiro. E aí, foi todo mundo ou foi só vocês dois?
Foi nós três. Foram os três. Foram lá e depois foram pra onde? Depois nós subimos de novo pro galpão, as bebidas. Vocês não voltaram na lanchonete lá? Não, deixa eu recordar. Não, nós voltou sim. Voltamos depois descendo pro galpão das bebidas. Foi depois que vocês voltaram pra lanchonete, vocês viram lá o Carlos Damasceno e o Thiago, ou foi antes? Como assim? Não entendi. Você disse que Eu vi ele lá no Volga. Eu vi ele na hora que eu cheguei lá. Antes de vocês irem pra casa? Não, antes. Antes. Foi Ele já estava lá. Ele estava lá, na hora que você chegou, não, aí depois que vocês saíram, foram pra casa e voltaram. Quando vocês voltaram, ele estava lá ainda? Eu não me recordo. Não me recordo muito. Acho que estava assim. Tava. Você não lembra dele ter conversado com o Sanders? Não. Ele ter conversado com vocês? Nada? Não. Eles saíram de lá antes ou depois de vocês? Acho que depois. Esse é o primeiro. Vocês saíram primeiro? Sim. Vocês saíram e foram pro galpão? Uhum. Fazer o que lá? Eu fui pegar uma caixinha de cerveja. Pra mim ir embora. Só aí jogou um brincão de sinuca. Normal. Depois eu peguei uma caixinha de cerveja e ir embora. Desceram vocês três pro galpão? Isso. Você, o Sanderson e a Gabriel. Ficaram lá há muito tempo? O horário, assim, não sei explicar quanto tempo eu fiquei. Mas ficou um tempo, não muito, mas também nem pouco. Você jogaram? Eu bebi, joguei sinuca, só que não foi muito não. Se não ficou lá uns 50 ou uma hora, foi muito. Entre 50 minutos e uma hora. É. O Carlos Damasceno apareceu lá também? Não? Apareceu. Também ficaram lá. Ele ficou lá. Aconteceu alguma coisa lá? Ah, que eu vi não. Eu acho que eu vi não. Não me Lá recordo. no galpão vocês foram o quê? De carro. De quem? No carro do Santos. O Gol Branco. Isso. E depois lá no galpão, quem saiu primeiro? Vocês ou o Carlos e o Eu subi a rua, sabe? Do posto de saúde. Eu saí meio junto, ele desceu pra lá e eu veio pra cá. Tem uma coisa que a acusação e a defesa concordam plenamente, que o Tiago tinha muito mais para contar para a gente do que contou. Porque o que o Marcos Vinícius vem contar aqui, o que o Sanderson relata do dia, é que ele estava jogando sinuca. Ele foi para jogar sinuca lá, no galpão do show. Esse galpão do shopping não existe mais. Eu não sei se vocês sabem onde era, mas era seguindo pela rua onde era o Gordo Petiscos. Antes de chegar na Rio Grande do Norte, um pouquinho antes, tinha um corredor, ali era o galpão do shopping. E lá, quando eu pergunto para o Sanderson o que tinha lá para fazer, porque eu não sabia que lá era uma lanchonete, lá só tinha cerveja e a mesa de sinuca. E daí o Thiago vem aqui e fala que não viu o Sanderson, o Marcos e a Gabriele lá no galpão do show, sendo que eles estavam jogando sinuca lá. E o próprio Thiago fala que eles também estavam jogando sinuca. Então, como que ele não viu? O que o Sanderson, o Marcos Vinícius fala ali, que ele não sabe como que foi esse contato entre eles. Ele só sabe que ele estava lá. E o Sanderson, mais uma vez, escuta e sofre calado. Enche essa bateria de emoções dele e sai de lá, com o lugar já fechando, para pegar o dinheiro e voltar só para pagar. E o que o Marcos Vinícius fala é que o carro dele, como o Sanderson hoje falou para você, estava ali em frente. Ele não sabe falar o açougue, mas nos autos fala que é o açougue do Gil. Vocês sabem a distância que é o açougue do Gil, da onde a Elzinha era, lá na esquina da Goiás? Era bem perto. Então, motivo para virar ali na avenida eles tinham. E quando o Sanderson fala assim, infelizmente eu encontro ele, grita para o Marcos parar o carro, o Marcos para. Também acho que talvez fala assim, para que eu vou falar com ele, para que eu estou vendo ali. Pode ter falado, porque ele para próximo. Mas só que o que ele ia fazer ninguém sabia, porque o Sanderson guardou essas emoções até o minuto final. E é essa emoção que ele extravasou, dando aquele tiro
o Sanderson também fala que ele tinha sobraram 3 balas dentro do revólver, intactas. Se ele fosse do crime, ele garantia que a pessoa tinha morrido, ele desconfigurava o rosto do Carlos. Ele atirava até não ter mais bala. Ele atirou por não ser do crime, ele queria correr e fugir. Quando também a acusação vem falar que ele mentiu, ele teve um outro advogado, outra advogada no processo, que conduziu o processo desse jeito. Então, ele tinha essa orientação, né? Ele foi levado a dar essas explicações no início do processo. Quando ele foge, a gente aqui também não está julgando isso. A acusação vem trazer para vocês que ele fugiu, para vocês terem um pouco mais de raiva do Sanders, para vocês condenarem com toda a força de vocês, para vocês pegarem aquele papel e condenar ele no máximo. Agora eu queria que todos vocês vão ser presos. Você encontra uma fuga em acontecendo. Você sabendo que as outras pessoas conhecidas que ele vinha relatando que tinha medo que fosse cair lá dentro e pegar ele encontra um meio de fuga fácil. Você fica lá dormindo? Você sabe que se ele não comete violência contra outra pessoa, ele, dentro dessas possibilidades, ele foge. Qualquer outra pessoa foge. Ele não cometeu nenhum crime na hora que ele está fugindo. Ele não atirou em ninguém. Ele não cometeu o mal. Eu entendo que a comunidade de Jaguapitã, a sociedade de Jaguapitã, não quer que ninguém fuja da cadeia, mesmo que ele não estava condenado ainda, porque ele fugiu com pessoas perigosas. Mas ele estava no meio de pessoas perigosas. Olha o tipo de ambiente que ele estava colocado. A própria acusação fala que ele estava com as piores pessoas possíveis, com as pessoas que cometeram os piores crimes possíveis. E é lá que a acusação quer que ele fique, no meio das piores pessoas possíveis, que são capazes de cometer os piores crimes possíveis. E a pessoa que a gente veio apresentar aqui para vocês, se a gente chegou no nosso objetivo, não é uma dessas pessoas. O Sanderson não é. O Sanderson é uma pessoa trabalhadora que errou e que deve cumprir, sim, sua pena dentro do o que é previsto, que a gente vem pedir pelo homicídio privilegiado. Agora a gente vai ver mais uma vez a mesma imagem do jeito que a acusação passou, a gente vai ver também a imagem do dia, porque é por isso que vocês estão aqui. O carro para, eles estão em 2, seguindo para frente, um corre para frente e o outro para trás. O dia tinha chovido, por isso que ele cai. Ele podia ter chegado atirando da janela do carro. Ele não precisava entrar em vias de fato. Eles brigaram. Vocês acham que isso foi um motivo cruel? Foi uma forma cruel de matar o Carlos? Vamos ver pelo outro ângulo. O carro, vocês veem que o carro estava vindo devagar e ele avista, daí ele entra e olha lá, agora o Carlos vai correr. Em nenhum desses momentos que ele está correndo, ele leva nenhum tiro. Eles entram em vias de fato e levam um tiro. Ele não ficou todo furado, ele não virou uma peneira. Não foi um meio cruel. E a gente também não está na era medieval que tem duelo. Para a gente falar que ele não teve meio de defesa, você decide matar uma pessoa, você vai lá e fala assim, mas eu vou te dar um meio de defesa, eu vou te jogar um revólver, quem atirar primeiro morre. No momento que ele decidiu matar, ele foi lá e cometeu o que ele decidiu. E a defesa, mais uma vez, vem falar que ele cometeu sob violenta emoção, porque ele juntou essas emoções ao tempo todo, sabendo que era por causa de Emilaine. Quando ele deixa Emilaine, o problema continua. Então, esse é o ápice da perda da paciência, da violenta emoção, e que acabou, infelizmente, com a morte de Carlos. Vou passar a palavra para o meu irmão, que vai falar mais um pouco com você. Obrigado. Dando continuidade.
Eu agradeço ao excelentíssimo senhor doutor juiz, presidente do Egrégio Tribunal do Júri, doutor Malcolm, por estar aqui hoje, presidindo, bastante imparcialidade, bastante ética e muita competência. A gente sabe que o Tribunal do Júri é demorado para todos que estão aqui presentes. Então, da causa também tem bastante trabalho desde as 9 da manhã. A gente agradece por estar substituindo a Daniela, está dando julgamento hoje a promotora, a doutora Amanda. A gente sabe da competência, sabe da ética, como tem feito um ótimo trabalho na comarca, residindo, conhecendo os cidadãos daqui. Então fica o nosso agradecimento. A defesa, o irmão, uma belíssima explanação dos fatos, demonstrando a verdade que aconteceu. A doutora Gabriele, que atuou bastante nesse processo. É um processo muito longo, ele tem mais de 1.500 folhas. Não é fácil, dentro de 14 dias, desmiuçar todos esses fatos. Ajudado. Estava aprendendo hoje, estudante de direito, já no 4º ano, porque aqui tem a defesa, tem a acusação, aprender na prática. Oficiais militares que garantem aqui a nossa segurança, toda a corporação militar do Estado do Paraná, hoje, vários, a Maria Eduarda, o Gustavo, os estagiários aqui presentes, os oficiais de justiça, a gente sabe o tanto de intimação que tem, precisa ter essas citações de todos os jurados para que aconteça esse fim. Sanderson, agradeço por garantir hoje que a gente poderia estar aqui, mesmo com um prazo apertado, está confiando aqui na fazer essa defesa, garantir dado ética, justiça, de acordo com os fatos, está dado esse direito de representar, ser a sua voz, o seu estudo, ser a sua palavra aqui aos jurados. Hoje tem essa difícil tarefa de sentenciar o próprio. Sabe o quanto é difícil sentar aqui quando a gente é testemunha. A gente vai dar um depoimento. Agora imagina o acusado, sem saber o que vai acontecer quando terminar aqui. Sem entender o que vai acontecer. A acusação traz que ele tinha a droga lá. Não ia mudar nada a acusação dele, não ia aumentar um dia ou menos um dia. Isso é para desmerecer a pessoa do Sanderson. Única e exclusivamente isso. Desmerecer a pessoa do Sanderson. Sanderson, todos disseram. Mal alemão, ele tomava alguma coisa de álcool. Muito pouco. Imagina o usuário de droga. Também, que a gente vem pedir é que vocês não absolvam ele. Que ele não saia impune hoje. Mas que ele responda de acordo com os fatos que ele fez. Que ele já está pagando e vai continuar pagando. A gente não quer passar a mão na cabeça dele que ele saia hoje impune. A gente quer que ele responda pelo homicídio, mas de acordo com os fatos. Porque o Ministério Público, ele pede a condenação do homicídio qualificado, que a pena vai de 12 a 30 anos. Eles vão votar se é um homicídio privilegiado ou se é um homicídio qualificado. Independente de qual seja, ele vai receber uma pena grande, uma pena alta. Só que a do Ministério Público é de 12 a 30. Mas não são vocês que vão falar se é 16, 18, 20 ou 30 anos. 30 anos longe da filha. 30 anos por um fato que ele carregou, um fardo que ele carregou por aí cerca de 5 anos. Quem decide é o juiz. O Dr. Malcolm vai falar se ele vai pegar 18, se ele vai pegar 20, se ele vai pegar 30 de acordo com a promotora. Porque a promotora, o que ela quer é isso, uma pena grande, uma pena alta. Responda por uma pena do homicídio qualificado. O homicídio privilegiado está no artigo. O homicídio está no artigo 100 do Código Penal. O primeiro parágrafo é o homicídio privilegiado e o segundo é o homicídio qualificado. Então, hoje a gente está pedindo
é condenado, mas pelo homicídio privilegiado, tem uma diminuição de pena. Uma pequena diminuição de pena, nada mais. Não vai sair impune. Uma legítima defesa, se a gente arguisse uma legítima defesa com aquela luta ali, a gente ia pedir para vocês absolverem. Mas não é isso que a defesa está pedindo, não. A defesa está pedindo uma pena justa. Se você sai aqui, acabou o júri, cansado, e atravessa uma preferencial, e sem querer, vocês colidem o seu veículo, quebra uma lanterna, o que vocês vão pagar? Vai pagar uma lanterna. Mas se a parte quer o para-choque, quer a lanterna, quer mais peças, é justo pagar por mais do que você fez? O justo é pagar pelo que você fez. E essa violenta emoção, ela vem no artigo 121, no parágrafo 1º, como é a hipótese de atenuante, uma diminuição da pena. Nada mais do que isso. E a gente traz, que a promotora fala que ele infringiu uma norma, que aconteceu fatos, mas sempre há uma história atrás de um homicídio. Ninguém acorda um dia e vou matar o primeiro que passar nessa esquina. Há uma história, a história foi narrada e a história foi comprovada nesses autos. Então, a promotora vem falar que ele deveria ter feito boletins de ocorrência. Gente, a gente está falando de um peão de rodeio. Vocês acham que... Não que a Polícia Civil faz um péssimo trabalho. É um trabalho sucateado. A gente sabe a delegacia como que é difícil fazer um boletim de ocorrência. Imagina Décio Sanders, peão de rodeio. Eu vim fazer um boletim de ocorrência porque o Carlos está passando na frente da minha casa. Você acha que vai ser atendido? Você acha que esse boletim de ocorrência vai ser lavrado? Você vai falar, qual prova que você tem? Ah, a vizinha está falando. Não vai ser feito. E o Sanderson, morador da Maragogipe, uma pessoa simples e humilde. E como ele mesmo disse, o boletim de ocorrência não vai cessar o Carlos de continuar as ameaças. Pelo contrário, vai aumentar. Então, ele não fez esses boletins de ocorrência. A gente sabe o quanto é difícil fazer um boletim de ocorrência. Pelo menos a defesa, sempre a gente orienta o pessoal a fazer boletim de ocorrência. Muitas vezes tem a negativa, porque é o acúmulo de trabalho que tem. O Estado falha, muitas vezes, de não ter os servidores para estar fazendo isso. Então, o primeiro quesito que vocês vão votar vai ser da materialidade. Depois, da autoria. Ele não está negando a autoria. Depois se absolve o réu. Meu irmão vai trazer um pouco mais, depois debatendo, cada quesito desse para tentar explicar um pouco melhor para que vocês possam fazer uma boa votação e, ao final, possa fazer justiça nesse caso. Mas, o primeiro ponto que a gente traz é que esse homicídio foi privilegiado. Ele agiu sobre violenta emoção após o mal injusto da vítima, de acordo com o que traz o trecho da lei. Ele tem que estar tomado de uma violenta emoção após a injusta agressão da vítima. Essa injusta agressão foi a ameaça que teve lá no galpão. Por isso ele comete. Só que, como já foi demonstrado, a paciência foi estourando, que chegou ao final que ele perdeu todo o domínio que tinha e cometeu o crime. Porém, a defesa, por excesso de cautela, e para trazer o melhor julgamento, caso Vossas Excelências não entendam que a gente já debateu e que existe essa violenta emoção, esse crime de homicídio privilegiado, que é um crime que tem uma condenação, sim, que ele vai continuar preso, ele vai continuar respondendo, porém não vai ser esquecido numa cadeia, longe da filha, que já está perdendo há 2 anos e 6 meses o crescimento da filha, para que ele volte a trabalhar, para que ele volte no anseio da sociedade. A gente traz a segunda tese, que o homicídio não teve o que dificultou a defesa da vítima. E essa qualificadora faz que o homicídio ele saia do homicídio simples de 6 a 20 e suba de 12 a 30. Praticamente, vamos pensar que dobra a pena que a promotora traz. E eu tenho um doutrinador aqui que fala que essa qualificadora, o objetivo dela é punir mais severamente o acusado. Então, a promotora traz que não deu defesa para a vítima, como já foi demonstrado, que ele poderia ter esperado lá no mutirão, ele poderia ter montado uma emboscada, ele poderia ter montado um jeito de sair impune, não ter feito no centro da cidade, e principalmente, esperar ele estar sozinho, porque ali ele estava acompanhado. Então, o que a doutrina traz? O que é algo que dificulte a defesa da vítima?
quando uma vítima está dormindo. Você pega, pula numa residência, a vítima está lá dormindo, você vem a dar um disparo, ela acorda sendo surpreendida. Isso dificulta a defesa da vítima. Ou, se o senhor Carlos estivesse tão embriagado que não estava cambaleteando para a rua, não estava conseguindo se manter em pé. Então, você tira os meios de defesa da vítima. O Carlos conseguiu correr, escorregou por causa da chuva, por força da natureza. Mas ele tinha meios de defender porque ele estava numa via pública, ele tinha como correr. E teve, inclusive, uma luta corporal ali. Teve um desmembrar ali. Agora, se o Sanderson sabia se ele estava armado ou não, ele não sabia. Ele podia esperar amanhecer o outro dia, esperar um outro momento, que ele poderia ter a certeza que o senhor Carlos estava sem arma. Por que ele fez isso? Primeira tese. O primeiro pedido que a gente faz é que condene-o por crime de homicídio privilegiado. Porque ele perdeu a cabeça que ele nem imaginou. E se tivesse o Tiago e ele armado? E se ele, conforme ele correu ali, começou as vias de fato, ele podia ter sido agredido ali, perder a arma e tomar o tiro. Por que ele fez esse crime? Porque ele perdeu a cabeça. Porque ele não aguentava mais essas agressões, essas ameaças, deboche. O que era esses deboches? Ficar dando risadinha para ele brigar com a esposa dele, para depois sobrar para ele poder chegar na senhora Emilaine. É isso o que o senhor Carlos sempre fazia. Não é porque foi vítima que não está aqui, porque é um anjo. Ele fez da vida do Sanderson um inferno, e o Sanderson continua vivendo esse inferno, mesmo depois dos fatos. Agora a gente vai fazer ele ficar trancafiado lá por 30 anos? Ele está respondendo aqui, ele está preso, ele está algemado ali. A liberdade dele está sendo ceifada e vai continuar. Mas o Ministério Público quer uma pena grande. Eu tenho certeza que a promotora estudou no concurso ou até na prova do homicídio privilegiado. Mas não é nem ela e nem outro. Eu já fiz mais de 11 júris e já tiveram vários. O Ministério Público não pede esse crime de privilegiado, porque ele quer aumentar a pena. Ele quer uma pena alta. E muitas vezes a acusação acredita que a resposta para a sociedade é a pena mais alta possível, para que seja esquecido. Não, mas não traz os elementos que ele era trabalhador, que era um bom pai, que ajudava a família. Tem que pegar uma pena alta. Então, o que a gente vem pedir primeiro é que seja votado por esse crime de homicídio privilegiado, que vai diminuir um pouquinho a pena, porque está bem explanado aqui que ele foi, durante anos, perseguido pelo Carlos. O Carlos viu que ele era usuário de drogas, está no processo, e que ele não conseguia ser uma pessoa limpa para ficar com a Emilaine. Então ele tinha inveja do Sanderson. Tinha inveja do Sanderson ser um homem trabalhador. Tinha inveja de não conseguir ter uma família. Então ele falou, eu vou destruir a família do Sanderson. Eu destruindo a família do Sanderson, sobra essa mulher para mim. Eu crio essa filha. Eu vou destruir a família dele. Eu vou ficar infernizando ele para ele brigar com a senhora Emilaine para terminar. Para ficar para mim essa mulher. E o que o Sanderson fazia? Ele se esquivava, porque quem tinha para perder era o Sanderson. E perdeu. Perdeu a família. Por causa do quê? Por causa de tudo que o Carlos fez. E está respondendo, vai sair impune? Não vai. Não vai sair impune por causa disso aqui. Ele está pagando. São 2 anos e 6 meses. E dele ter fugido, o Código Penal traz que não é um crime. Fugir da cadeia é um direito. Ele só vai responder um crime se ele usar de violência. Se ele fizer violência contra algum policial, contra algum investigador, ele responde por crime. Ele fugiu também pelas ameaças, senão ele ficava pagando a pena dele lá. Fugiu, logo foi capturado. Lembrando que o Carlos responde por posse ilegal de arma, era alguém que tinha acesso, mostrou a arma, já foi preso uma vez por com a posse da arma de fogo. Então essas ameaças, sim, eram verdadeiras. Essas ameaças tinham como ser realizadas. Eu agradeço. Vai falar agora. Peço que, ao final, votem com a consciência limpa, votem de acordo com tudo que foi demonstrado aqui, tenham uma certeza que julgaram de acordo com o que está presente aqui hoje, de acordo com tudo que o senhor Sanderson passou.
por tudo que foi dito pela pessoa dele, por todos os fatos, que ao final seja feito. É rapidinho, tá? Eu sei que já está todo mundo cansado, mas existe júris que a pessoa, como a doutora Amanda disse, vota errado. Então, nós falamos tudo isso hoje, não que eu estou achando que vocês não têm condição de entender e votar certo, mas para que não haja dúvidas, para que depois fale assim, será que, nossa, deu esse resultado, todo mundo votou muito diferente de mim? Então, aqui nós temos, então, 5 quesitos. A doutora Amanda disse, né, sobre a materialidade. Então, como que ele morreu? Foi por um projétil? Então, materialidade. Nós vamos votar sim. Depois, correu para o crime. Ele morreu por causa do projétil. O primeiro foi, a primeira pergunta, materialidade. A segunda, autoria. A autoria é do Sanderson. A defesa já está reconhecendo que sim. Então, vocês vão votar que sim. O Sanderson deve ser absolvido do crime de homicídio. Crime de homicídio. Ele não deve ser absolvido. Então, vocês vão votar não nesse quesito. Então, o que a defesa vai pedir? Que vocês votem sim, sim, nas duas primeiras perguntas, e daí vocês vão votar não na terceira pergunta, homicídio. O quarto quesito é se houve homicídio privilegiado. Ele matou sob forte emoção? O que a defesa pede? Que vocês votem e sim, que ele matou sob forte emoção. E como meu irmão veio com a outra tese do homicídio simples, que não tem a qualificadora que a acusação traz, então tem o quesito se teve esse meio que dificultou a vítima. O Sanderson praticou o crime por meio que dificultou a defesa da vítima. Ele fez algo, ele cometeu algo ali que não deu chance nenhuma. Ele sabia que ele era uma pessoa, como meu irmão disse, uma pessoa que não tinha chance nenhuma de se defender. Ele pegou de uma forma sorrateira, ele fez uma coisa que não tinha chance nenhuma de defesa. Ele sabia, tinha certeza que estava desarmado, ele não podia se defender de forma nenhuma, tanto que ele correu, caiu, entraram em vias de fato para depois ocorrer o disparo. Por isso que a gente pede para esse recurso que dificultou a defesa da vítima e não. Filha, só uma retificação é que a tese do Ministério Público é que dificultou e não impediu. Isso, então, a tese do Ministério Público é que dificultou a defesa da vítima, conforme o quesito, porque surpreendeu a vítima na calçada em momento inesperado. Sim. Então, a tese do Ministério Público é dificultou. Tá? Aqui no nosso papel está até escrito recurso que dificultou. Se eu expliquei mal, desculpa. Recurso que dificultou. Se vocês acreditam que sim ou que não, a gente pede que vote não. Era só isso, muito obrigado. Vai ter réplica, doutor? É que tem um slide só. Então, eu queria só passar um slide, 2 minutinhos, só para vocês verem como aqui atrás, se puder apagar a luz. Então é só um pouquinho da vida do Sanderson, a pessoa que vocês vão votar agora. Quando a gente fala que ele é trabalhador, a gente traz as fotos da época, ele trabalhando na Jaguar Frangos. Ele trabalha desde os seus 16 anos. Pode passar, tá vendo? A gente fez as perguntas porque ele, além de trabalhar, ele fazia as montarias, ele também vivia
recebia por essa atividade e com tudo isso teve essa paixão interrompida. Por favor. Pode passar. O arrependimento é um dos maiores castigos da vida. Esse arrependimento, qualquer que seja a decisão hoje, ele vai carregar para o resto da vida. Pode passar. Essa é a filha dele, pequena, o maior bem na vida do Sanderson. São os pais dele e a filha, que ele está longe já há 3 anos, praticamente. Pode passar. Mais fotos da filha, pode passar. A filha está crescendo, sem o pai. Essa é a filha hoje, a Emily. E o primeiro contato que eu tive com o Sanderson, ele falou assim, meu Deus, eu estou no inferno. Então, ele disse que só tendo fé para ele suportar o cárcere na forma que ele é. E como é o cárcere? As condições do cárcere são desumanas, fruto da superlotação que não garante condições de acesso mínimo a direitos como água, saneamento, assistência legal, dentre outros. Hoje o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo, segundo os dados do Ministério da Justiça. E muitos dos nossos estabelecimentos prisionais estão assim. E muitas vezes o Sanderson vai passar por essa capacitação para voltar para a sociedade. E a gente espera que seja por menos tempo. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Explanação aqui. Eu questiono se o Ministério Público vai à réplica. Então, a promotora afirmou que não vai à réplica. Sendo assim, não havendo réplica, porque posteriormente não há tréplica, eu me aproximo aqui das senhoras e senhores jurados para questionar. Senhoras e senhores precisam de mais alguma informação? As senhoras e senhores